Acorda, diz amém. Amém, glória a Deus. Então, como eu falei, o tema de hoje é: existe salvação para você e sua casa. E eu escolhi um texto muito especial, muito conhecido, muito famoso, mas que trata muito bem disso, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, ou pode acompanhar aqui no telão, o que você preferir. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefiava ali muitos cobradores de impostos. Então ele era responsável por receber ali impostos de várias coletorias. Então, por conta disso, ele era muito rico. Mas ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Em outras versões diz assim: pois hoje me convém ir na sua casa, pois hoje me convém ficar em sua casa, pousar em sua casa. Versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com grande alegria, com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele, se dizendo a respeito de Jesus, se hospedou na casa de um pecador, referindo-se a Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, isso já a hora que eles estavam na casa de Zaqueu: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação a esta casa, hoje chegou salvação a esta casa, em outras traduções, porque este homem também é filho de Abraão, em contrapartida dos outros estarem falando, porque ele é pecador, ele não merece receber Jesus. Jesus não poderia ir na casa desse pecador. Jesus aqui, diante de uma atitude de Zaqueu, fala: não, ele é filho também, é descendente de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, pela palavra de Deus, por esse relato. Esse relato, para mim, tem tudo a ver com a nossa atualidade. Primeiro, porque nós vemos um homem que, do ponto de vista humano, do ponto de vista, primeiro, humano, era alguém que não precisava de salvação, pois ele era um homem muito rico, e a gente sabe que a riqueza, que o dinheiro, traz várias vantagens. Então ele devia morar muito bem, devia ter várias vantagens, posição, devia ter uma família, na época, que poderia usufruir de vários favores para a sociedade. Ele poderia ter uma boa assistência de saúde, por mais que era precária na época, mas ele tinha acesso àquilo que 95% da população não tinha. Ele era uma pessoa muito favorecida por conta da sua condição financeira. Então as pessoas olhavam para ele e falavam assim: o que esse homem precisa? E muitas vezes nós olhamos os perfis, as fotos, as redes sociais,
e às vezes, ou até mesmo nos relacionamentos que nós temos, e pensamos assim: nossa, aquela pessoa está bem, olha o carro dela, olha a casa dela, olha a família dela, olha a esposa, olha o marido que ela tem, olha os filhos, olha onde eles estudam, olha as viagens que eles fazem nas férias. E a gente começa a analisar e a gente começa a ver, falar assim: isso daí não precisa de nada, eu queria ter uma vida dessa, tadinho de mim, esse pessoal não precisa de salvação. E do ponto de vista religioso também, porque você vê que quando Jesus vai até a casa desse homem, todo mundo, puxa, mas Jesus entra na casa desse pecador, porque esse homem, ele não está nem aí, porque ele é um cobrador de impostos, ele mete a mão, ele rouba, ele é um pecador, ele não quer nem saber das coisas de Deus, ele só quer saber de dinheiro, ele só quer saber de aproveitar a vida, de curtir a vida. Então, de um ponto de vista, e muitas vezes nós estamos aqui, analisando como religiosos, a gente analisa como pessoa e como religioso, a gente analisa quem precisa de Deus, a gente analisa, nossa, olha, aquele não precisa, eu preciso porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Ou a gente analisa do ponto de vista religioso, olha, tá vendo, eu busco Deus, o outro não busca, porque ele não está nem aí, porque é o que as pessoas pensavam com Zaqueu. E hoje muitas vezes nós fazemos assim, nós queremos selecionar quem precisa de salvação, quem precisa de algo, quem hoje está necessitado. E eu olho para os nossos dias, a pergunta que eu faço é a inversa: quem não precisa de salvação hoje? Porque hoje, com essa crise mundial, com essa crise ideológica, social, financeira, econômica, religiosa, de relacionamento, as famílias os maridos, eles estão confusos, os pais não sabem o que fazer com seus filhos, os maridos não sabem o que fazer com as suas esposas não sabem o que fazer com seus maridos, os patrões não sabem o que fazer com seus funcionários, os funcionários não sabem o que fazer nos seus trabalhos, a maioria, se pudesse, trocaria de trabalho, os profissionais, a maioria, se pudesse, trocaria de profissão, tudo insatisfeito, tudo de alguma maneira está faltando alguma coisa. Eu tenho problema ou de saúde em casa, eu tenho problema financeiro em casa, eu tenho problema de relacionamento. Hoje eu não estou bem com a minha esposa, eu não estou bem com meu marido, eu não estou bem com meu filho, ou o filho não está bem com outro irmão, ou a gente não está bem. A sociedade está assim, a sociedade está ruindo. Você não conversa com ninguém, a não ser que seja nas redes sociais, porque nas redes sociais está todo mundo bem, nas fotos está todo mundo bem, nos comerciais de margarina está todo mundo bem, mas na vida real está todo mundo mal. Na vida real está todo mundo de alguma maneira insatisfeito com alguma coisa, ou é com o corpo, ou é com o físico, ou é com alguma coisa que não, puxa, se eu pudesse eu trocaria de casamento, de marido, se eu pudesse eu trocaria com alguma coisa. O que é isso? Essa pandemia veio mostrar a mazela do homem, veio esfregar na cara do homem algumas coisas que eu vejo nesse texto. As famílias têm adoecido no corpo, na alma e no espírito. Gente com medo, com incerteza, com insegurança: vou morrer, não vou morrer, vou ver meus filhos, será que eu vou perder o emprego? Será que amanhã depois eu vou ter dinheiro para comer? Como que vai ser? Será que vem outra onda, uma pandemia pior? Será que o mundo vai acabar? Nunca teve tanto filme de final de mundo, de apocalipse. Eu falei, assisti esses tempos, esses dias, mais um filme de apocalipse, e tudo eles inventam. Agora como que é essa inteligência artificial que na verdade na verdade eles inventam tudo para falar o seguinte: não é Deus. Acontece, tem algo superior. Mas esse algo superior, na verdade,
é mais fácil a gente acreditar que é algo que a gente criou. Porque na verdade quem somos deuses somos nós. Porque se a gente acreditar em Deus, realmente nós temos que nos submeter a ser criaturas. E Deus o Criador, e nós precisamos nos submeter a Ele. Agora quando a gente começa a tentar descobrir o que é, a gente brinca de Deus. E o homem gosta de brincar de Deus. O problema é que nessas brincadeiras, o homem está cada dia mais louco, mais desesperado, mais sem chão. Cada dia mais desesperado. E o pior, ele busca no dinheiro, em ter mais, ele busca na bebida, ele busca nas drogas, ele busca nos prazeres, ele busca em tudo, e daí de repente, quando os que vão conseguir dinheiro, de repente chega lá e vê que o dinheiro não saciou. Ele busca na fama. Esses dias também vi uma reportagem, aonde estão os famosos dos anos 80, os galãs dos anos 80, dos anos 90, e as símbolos sexuais dos anos 90 e 80. A maioria, vai lá no YouTube, faz isso daí, tem vários canais isso daí. A maioria das pessoas famosas se envolveram com drogas, com problema na justiça e acabaram mal. Tá lá, gente que era lá, tinha tudo, mas por quê? Porque chega uma hora que dinheiro, fama, beleza, tudo isso daí não satisfaz. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque hoje, meu querido, não está diferente. Hoje a gente conversa com pessoas, e nós como pastores somos procurados. Pastor, eu estou mal. Pastor, eu estou mal. Por quê? Por causa da minha esposa, eu estou mal por causa do meu trabalho, eu estou mal por causa do meu marido, eu estou mal por causa dos meus filhos, eu estou mal porque eu descobri algo, não sei o quê. E isso daí eu falo assim, meu querido, se isso te ajuda, é você e mais o mundo inteiro. Primeira coisa, todo mundo está mal. Todo mundo tem problema. Um está descobrindo que está com uma doença, outro está descobrindo que o filho não era o que pensava, outro está descobrindo que não sei o que, a coisa está complicada. E Deus está permitindo isso para ver se a gente faz igual Zaqueu, vai atrás dele. Porque existe salvação. As famílias têm adoecido no corpo, na alma e no espírito. E quando eu falo sobre salvação, a salvação que Jesus tem para você e para a sua casa engloba todos os aspectos. E eu queria pedir, não sei se vocês prepararam aí, sobre a palavra salvação. A palavra salvar no grego, no Novo Testamento, a palavra chama sozo. Coloca aí. Salvar, no grego é sozo. No Novo Testamento, aqui já, ela aparece 110 vezes no Novo Testamento. Significa curar, libertar, salvar, curar, libertar e perseverar, ou seja, uma salvação completa. A salvação que nós temos em Jesus, na cruz do Calvário, quando Jesus vem e morre na cruz e oferece essa salvação, é uma salvação completa, é uma salvação para a nossa alma. Eu não estou pleno, não estou satisfeito, porque às vezes a gente pensa em salvação só para a eternidade. Não, a salvação é para hoje. Essa salvação da eternidade tem que me trazer paz, tem que me trazer alegria, tem que me trazer satisfação, tem que me trazer consolo, tem que me trazer tudo que é necessário para eu ter uma vida alegre. Davi, quando ele peca, ele começa a se definhar, ele começa a ficar doente, ele fala, os meus ossos começaram a ser enfraquecidos. Daí quando ele começa no Salmo 51, que ele confessa, ele fala a primeira coisa, volte a me dar a alegria da tua salvação. Salvação tem a ver com alegria, tem a ver com cura, tem a ver com restauração, tem a ver com tudo aquilo que o homem procura. Você tem que ter uma vida, e hoje todo mundo, você tem que curtir a vida, curta a vida adoidado, você tem que ter uma vida. Que vida?
fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é isso que ele tem feito com o homem. Mas daí, esse mesmo versículo em João 10:10 fala: mas eu, Jesus, vim para dar vida e uma vida abundante. Ou seja, eu vim para dar uma salvação, e uma salvação completa para o corpo, para a enfermidade, mas não só a enfermidade do físico, para a enfermidade da alma, para a depressão, para o pânico, para o medo, para a insatisfação, para tudo, para a libertação. Ah, porque eu tenho medo, porque eu vejo espírito. Tem libertação, essa salvação é tudo. Ah, não, mas minha casa parece um inferno. Tem a salvação que Deus, que Jesus quer entrar e manifestar na tua casa. Ele quer livrar a tua casa do inferno. É uma salvação completa. Quero entrar no texto, lições do texto. Eu já falando um pouquinho, mas a primeira lição que eu percebo nesse texto, e hoje que nós vemos, que é manifesto a ausência da salvação. A ausência da salvação no homem. Zaqueu era rico, tinha posição, talvez já tivesse tentado comprar a felicidade, como muitos fazem hoje, mas parece que não deu certo. A ponto de, o versículo, porque antes do versículo, como eu falei, já igual ao homem atual, Zaqueu tinha tudo. Hoje o homem tem buscado. Provérbios 14, 12, 13 diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha esse versículo 13, Provérbios 14, 12 e 13. Esse versículo 12 todo mundo conhece, mas o 13 é uma conclusão. Versículo 12: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem muita gente tentando por causa, peraí, eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu preciso relaxar, preciso buscar, preciso esfriar minha cabeça, eu vou ali com os meus amigos, eu vou curtir um pouco, eu vou tentar procurar um outro amor, eu vou tentar ver outro casamento, eu vou tentar ver droga, eu vou tentar fazer, porque os outros falaram, e a gente fica tentando, eu vou tentar me divertir, eu vou tentar ir para a balada, eu vou tentar ir ver outro namorado, vou tentar outro amor, tudo para ver se há caminhos para o homem que parece que vai resolver, mas no final é ruim, gera morte. Versículo 13: mesmo no riso, o coração pode sofrer. Quantas vezes há caminho que o homem escolhe que gera riso, ou que gera satisfação até um pouquinho, mas o coração sofre depois. Olha só, e a alegria pode terminar em tristeza. E na maioria das vezes, esses caminhos que o homem escolhe, geralmente termina em tristeza. Começa com riso, começa com prazer, mas termina em tristeza e morte. Mas Zaqueu fez algo muito certo. Ele, acho que depois de perceber, ele fez algo. Segunda lição, a busca certa. Zaqueu se interessa por Jesus, vai até Ele, dá passos que demonstram fé, enfrenta a multidão, sobe em uma árvore. Zaqueu busca a solução no lugar certo, e do jeito certo. Mas por que será? O que fez Zaqueu ter essa vontade? E aqui vai algo que para mim tem faltado, porque para mim, por que os homens têm buscado em tantos lugares? Por que o homem tem buscado nas drogas? Por que o homem tem buscado em remédios? Por que o homem tem buscado em tantas coisas? Porque tem muita propaganda. Ô amigo, vamos lá, estou lá, vixe, é legal pra caramba sair, fiz isso, fiz aquilo, é isso que você precisa. Daí o cara está mal, fala, é verdade. Daí você vai lá para o Facebook, você vê uma viagem maravilhosa, você acha que aquilo vai resolver a tua vida. Daí você vai para não sei o que, você ouve, você assiste essas novelas, daí você vai falar, puxa, é verdade, olha, o que resolveu aquela questão daquela mulher foi aquele caso. O que resolveu a questão daquele homem foi aquela situação lá, olha, tudo resolveu. É que lá é uma ficção, aquilo é uma ficção, não é realidade.
Na ficção tudo é lindo. Só que na realidade, as famílias estão cada dia pior. Por quê? Só que o detalhe, as pessoas estão de acordo com a propaganda. Sabe por quê? O que fez Zaqueu, um cara na época que tinha tudo, mas que estava, primeira coisa, primeiro ele estava infeliz. Porque se ele estivesse satisfeito, ele não queria saber de Jesus. Ele estava, algo incomodava ele. Puxa, olha, eu tenho tudo, mas talvez, eu não sei se era o casamento dele que não ia bem, eu não sei se era algum problema com os filhos, não sei se era uma enfermidade, eu não sei, eu sei que algo incomodava, porque ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali, e ele faz de tudo para chegar até Jesus. Agora, o que faz um homem de alta posição, um cara rico, de repente se humilhar, chegar a subir numa árvore? A gente pode pensar algumas pessoas aqui da cidade, ou se quiser pensar um pouco mais, alguém que tem uma posição, que tem, imagine um monte de gente com os pobres, correndo atrás de alguém que fala que faz milagre, ou que pode mudar a vida, e de repente um ricaço correndo na frente, tentando e fazendo até isso, subir numa árvore para encontrar. Mostra que ele estava precisando, senão não ia pagar um mico desse. Mas o que faz, além da necessidade, é ele acreditar que Jesus podia fazer algo por ele. Agora, o que faz ele acreditar é algo, porque, cadê? Aqui, mas por que será o que fez ele ter essa postura? Lucas 4:37, Lucas 7:17, eu poderia colocar aqui uma infinidade de textos, mas eu coloquei só 2, para vocês verem. Lucas 4:37 diz assim, a respeito de Jesus: e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Fama do quê? De que ele falava como ninguém falava, que os seus ensinos, que ele curava, que ele mudava, que ele fazia, que ele ressuscitava, que ele fazia isso daqui. Lucas 7:17, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Ou seja, chegou até Zaqueu, tem um tal de Jesus que muda a história das pessoas. Numa época que não tinha WhatsApp, numa época que não tinha as redes sociais, numa época que não tinha telefone, numa época, mas se espalhava a notícia de um homem que tinha algo que Zaqueu precisava, que o cego Bartimeu precisava, que a mulher do fluxo de sangue precisava, a ponto dessas pessoas necessitadas saírem desesperadas. Não, é a minha oportunidade. Sabe o que eu aprendo com isso? O mundo está cheio de Zaqueu, o mundo está cheio de mulher de fluxo de sangue, está cheio de gente necessitada, mas está faltando espalhar a notícia de que tem alguém que pode mudar a história dessas pessoas. Está faltando gente falar, olha, tem alguém que mudou o meu casamento. Eu estava assim, mas depois que ele entrou na minha vida, mudou a história da minha vida, da minha casa. Essa salvação me curou, me salvou, me libertou a história da minha família. Essa situação mudou a história do meu filho. Essa salvação mudou a história do meu filho, da minha esposa, do meu casamento. Essa história, o problema é que não falta testemunho, falta testemunha. Não falta história de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. O que falta é pessoas espalharem esses fatos, porque fato não falta. O que falta é fato se transformar em história, porque fato
é o acontecido, mas aquele fato se torna história quando aquele fato é relatado, é falado, é disseminado. Agora, o que às vezes acontece, é que acontece isso comigo, e eu fico feliz, mas eu vejo um monte de Zaqueu. Mas eu acho que ele não precisa, porque ele tem dinheiro. Eu acho que ele não precisa, porque ele ele não dá brecha para mim. Eu acho que nós precisamos aqui nessa igreja, como eu falei, quantas pessoas têm tido a vida transformada. Nós precisamos começar a gritar: existe uma salvação, um sozo de Deus que transforma, que salva, que cura, que liberta, que restaura, que muda a história do ser humano. Enquanto todos estão procurando em todos os lugares, nós podemos gritar: já procuramos em todos os lugares, mas nós encontramos tudo aquilo em uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Tem faltado falar, anunciar, mas também tem faltado o que não faltou para Zaqueu: acreditar. Porque tem pessoas que têm ouvido, tem pessoas que têm chegado. Olha, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus muda. Tem pessoas que têm visto a mudança do seu filho, do seu marido, tem pessoas que têm visto a mudança de amigos, mas de repente, a hora que, mas será que será que na minha casa, na minha vida, será que no meu casamento, será que na minha situação, será que na minha enfermidade, será que comigo vai funcionar? Zaqueu não pensou duas vezes, Zaqueu acreditou, e demonstrou isso em atitudes, porque uma das maiores mentiras, o povo brasileiro é um povo de fé. Fé se transforma, se manifesta em atitudes. Jesus sempre fala, vendo, relato da Bíblia, na maioria dos milagres, fala Jesus vendo a fé. Como que Jesus via a fé? Dessa maneira, um homem que se coloca a correr, que se coloca a enfrentar uma multidão que o impedia, que passa à frente, que vai lá, não, peraí, deixa eu calcular, eu sei o trajeto, aqui eu não consigo ver, ali eu não consigo ver, o que eu posso fazer? Não, tem uma figueira brava, uma árvore muito difícil de subir, mas não tem problema, é o que eu preciso, se é a única possibilidade de eu ver Jesus, se é a única possibilidade de eu chamar a atenção de Jesus, eu vou fazer, porque eu sei que se Ele me ver, Ele pode mudar a minha história. Isso é fé. Não, fé, eu fui lá, mas olharam feio para mim, eu fui lá 2 dias, nada aconteceu, eu fui lá, tinha uma multidão que me atrapalhou, e pronto, eu acredito, mas não deu certo. Quanta gente estava ali com Zaqueu, que Jesus não olhou, não porque ele não sabia, não porque ele não queria, mas é porque ele não viu o que ele viu em Zaqueu, e o que ele pode ver em você hoje aqui. Crer em que Ele pode sim, que existe salvação para você e para sua casa, em nome de Jesus. Jesus é a solução para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. Terceiro, diante de tudo isso, vem um convite inesperado. Jesus surpreende Zaqueu, o chamando pelo nome, depois de tanto esforço, depois de tanto empenho, depois de tamanha fé, Jesus o surpreende, olhando para ele, chamando pelo nome. Deve ter, não sei como não caiu da árvore, né? Como tu sabe meu nome? Zaqueu, desce aí, desce depressa, porque hoje me convém, diante de algo, diante da tua resposta, pelos relatos que você ouviu, diante da tua resposta, diante daquilo que você sabe que eu posso fazer por você e pela tua casa, me convém
ir na sua casa e levar até ela aquilo que só eu posso fazer, a salvação completa para você e para sua casa. Desça aí, meu querido Zaqueu, você precisa, a resposta é: Zaqueu, você precisa de mim, mas o que você não sabe é que o que eu mais quero é salvar você e a sua casa. Aqui eu coloquei para lembrar, nós precisamos demais, como eu falei, essa geração precisa. Quantas casas precisam de Deus, da salvação, da intervenção de Deus? Quantos maridos, quantas esposas, quantos Zaqueus não, misericórdia. Quantos Zaqueus existem hoje, precisando, desesperado, mas o que eles não sabem é que o maior interessado em mudar a história deles é aquele que já demonstrou isso vindo aqui, morrendo no lugar dele. Vindo aqui, ele falou assim: olha, Zaqueu, com aquela chamada a Zaqueu, que Jesus estava falando: Zaqueu, eu sou o maior interessado, eu sou o que mais quero mudar a tua história, porque, e aqui vai um versículo que me chama muito a atenção, Jesus falando sobre oração, qual é o pai que, se o filho pedir um pão, esse pai vai dar uma pedra? Ou qual pai que, se o filho pedir um peixe, esse pai vai dar uma serpente? A resposta é nenhum, porque o pai não faz isso, o pai quer dar o melhor para o seu filho. E daí Jesus fala assim: se vocês que são pais maus, ele chama a gente de mal, porque existe um pecado dentro de nós que nos faz mal. Ele fala assim: se vocês que são pais maus, vocês querem fazer o melhor para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste não quer dar boas coisas a vocês. Ou seja, o que Jesus está falando para Zaqueu: Zaqueu, cara, eu sei que você precisa, mas meu Pai é o maior interessado em mudar a tua história. Vamos lá para a sua casa, vamos lá que eu vou mudar a história da sua vida. Sempre quando dermos alguns passos em direção a Jesus, Ele sempre estará pronto a nos surpreender, meu querido. Sempre quando dermos alguns passos em direção a Jesus, Zaqueu deu alguns passos, ele vai. Ele, mediante a necessidade dele, ele vai, ele enfrenta a multidão, ele corre, ele sobe numa árvore. Ele fez algumas coisas, de repente ele é surpreendido. Jesus não apenas fala com ele, Jesus não fala: vou fazer uma oração por você, não vai não. Jesus o surpreende e fala assim: não, eu quero ir lá na tua casa, o negócio não é só com você, eu sei que a questão é lá na sua casa. Jesus fala isso com algumas pessoas aqui, Ele sabe que a questão não é só com você, Ele sabe que a questão é com você, é com seu filho, é com a sua esposa, é com algumas questões lá na sua casa, mas dê alguns passos que você vai ver Ele intervindo na sua vida, porque Ele quer, Deus é um Deus de família, Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa geração, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Sempre quando dermos alguns passos em direção a Jesus, Ele vai nos surpreender, em nome de Jesus. Por último, aceite Jesus, e a salvação entrará na sua casa. Zaqueu responde a Jesus, versículo 8, Zaqueu responde a Jesus demonstrando fé, atitude, de generosidade e de ressarcir as pessoas. Zaqueu ali nesse versículo, lá Jesus na sua casa, ele é tão constrangido por aquilo que Jesus fez, por essa tão grande salvação, que ele já tem uma transformação. Ele costumava pegar dinheiro das pessoas, ele costumava roubar, lucrar em cima das pessoas. Agora de repente, depois ele fala assim: e o que isso adiantou para mim? Eu tive muito, tinha muito, e nada disso, eu era infeliz. Agora eu entendi que a felicidade está em ter o Senhor comigo, porque o Senhor mudou o ambiente da minha casa, o Senhor mudou a minha vida. Então, você quer saber? Eu quero fazer algo, eu quero demonstrar a minha generosidade, eu quero dar metade
metade do que eu tenho, de toda essa fortuna, para os pobres. Eu quero dividir, eu quero abençoar as pessoas. E se aquilo que eu roubei, aquilo que eu fiz, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso era a lei, o que a lei ensinava. Ele está falando assim: olha, eu quero começar a seguir aquilo que a tua lei fala. Eu não quero mais eu quero de alguma maneira seguir os seus princípios, os seus valores. Eu quero ser feliz, e eu já sei que para ser feliz eu preciso te seguir. E quando Jesus retorna e fala assim, depois dessa atitude, você fala assim: hoje veio salvação a essa casa. Você percebe que foi todo um processo. Ele vai, ele ouve, primeiro ele ouve, ele acredita que Jesus podia transformar, e ele vai, ele enfrenta tudo. Não, ele desanimei porque olharam feio, eu desanimei porque não tive apoio, eu desanimei porque ninguém me ajudou a subir numa árvore, não, ele foi, ele fez, porque ele sabia que podia ter a transformação da vida dele, ele sabia que tinha coisa em jogo, tinha ele, tinha a casa dele, tinha a esposa dele, tinha os filhos dele, que o dinheiro não podia ajudar, que a fama não podia ajudar, tudo que ele tinha construído, nada daquilo podia ser o suficiente, mas ele sabia que em Jesus aquilo tudo podia ser transformado. Então ele vai, ele acredita, e nada o impede. Mas daí, ele não para, na medida que ele é impactado pela graça de Jesus, pelo o amor, pelo olhar, e de repente Jesus fala: vamos, eu vou com você, eu te amo, eu estou aqui para mudar a tua história. Aquilo mexe tanto com ele, que a hora que ele vê Jesus na sua casa, ele experimenta do seu amor, ele experimenta o ambiente mudando, a atmosfera, o clima, ele percebe e fala assim: o que é isso? Aonde que eu estava com a cabeça de viver até hoje sem essa salvação, sem essa tão grande salvação? Eu quero isso para sempre, Jesus. Eu prometo mudar a minha história. Eu quero agora viver com os teus princípios. É o princípio da generosidade. Eu quero ser generoso. É o princípio da restituição. Eu quero restituir. Eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho para o Senhor. Ele não para, ele vai fazendo, e na medida que ele vai fazendo, a bênção vai aumentando. Agora, eu não só estou na sua casa, mas eu derramo sobre a sua casa a salvação. Hoje veio salvação a essa casa. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer transformar a tua vida, a tua história, mas você não pode parar no meio do caminho. Se for necessário, suba numa árvore. Se for necessário, se humilhe. Se for necessário, dê passos que você nunca deu. Faça o que você nunca fez, para você e a sua casa, a sua família, viver o que vocês nunca viveram. Aleluia. Aleluia. Sinto muito a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto que vai ter salvação nessa noite. Eu orei nessa tarde, enquanto o Senhor ministrava. Nós estamos precisando de salvação, meu querido. A nossa casa, a nossa família precisa de salvação. Mas, para que a gente se torne o testemunho, para que a gente possa vir de testemunho para os nossos familiares. Quanta gente está como Zaqueu, perdido, tendo tudo, e ao mesmo tempo não tendo nada, porque percebe que falta algo, e estão procurando em tantos lugares, mas só existe um lugar que eles vão encontrar essa tão grande salvação, essa salvação que foi nos dada pela graça, através de Jesus na cruz do Calvário.